Especial de David Chappelle traz controvérsias para o mundo da comédia. Furto de alimentos vencidos tem local de destaque nas notícias da semana. Maurício Souza e o Super-Homem B. O jogador de vôlei, não o cartunista, tá? Não é o Maurício de Souza. Tudo isso você vê aqui no Psiconews. A primeira notícia que a gente vai comentar aqui no Psiconews é sobre o especial, né, o stand-up do David Chappelle, que saiu na Netflix e que gerou algumas polêmicas. Como sempre, o David Chappelle é um stand-up bem polêmico, que fala de assuntos complicados e que faz a sua comédia em cima desses temas e dessa metodologia de o que pode e o que não pode ser dito, ou o que é e o que não é aceito socialmente. Ele fala muito sobre racismo, transfobia, preconceito, todos esses temas bem legais de se discutir e de se trazer para um palco de stand-up. Ironia aqui, tá? Só para deixar claro. Mas então, o que eu fiz? Eu fui ver, né, o stand-up do David Chappelle, eu já tinha ficado sabendo, já é um tipo de comédia que eu gosto, que eu acho interessante, tipo de stand-up que eu acho interessante, e eu vou inclusive trazer os meus argumentos aqui no futuro desse vídeo. Mas, assim, eu vi uma colunista na Zero Hora comentando sobre o stand-up do David Chappelle. Eu sabia que estava dando uma certa polêmica, mas normalmente isso não chega aqui no Brasil, né? Pelo menos na minha experiência, a gente não costuma ouvir disso ou ouvir sobre stand-up norte-americano aqui no Brasil ou ler no jornal. Mas então eu li a matéria dela, interessante, tem algumas coisas que eu concordo, algumas coisas que eu não concordo, mas tudo bem, todo mundo tem o direito de discordar e concordar, né, ter a sua opinião sobre o tema. E aí eu resolvi ir assistir, tirar um tempo para assistir o stand-up do David Chappelle, que eu ainda não tinha assistido. Já tinha assistido outros stand-ups dele, já tinha assistido stand-ups de outros comediantes parecidos e que também geraram polêmica, como o Bill Burr e o Louis C.K. Então, assim, fui ver para dar a minha opinião. O David Chappelle, ele vai construir o show dele, o stand-up dele, a comédia dele, justamente em cima desses assuntos, desses temas que eles são polêmicos e que eles estão nessa borda, nesse limiar entre o que é socialmente aceitável expor e falar e o que não é socialmente aceitável, mas que ainda faz parte da nossa sociedade. Então ele vai fazer sempre esse jogo, ele fala uma coisa que é socialmente aceitável, que a gente está acostumado e pum, vira no final com algo completamente mirabolante e que gera esse impacto. É aí que ele constrói, é assim que ele constrói a comédia dele. E faz sentido, né? Já tinha aquela história que a comédia é a tragédia que acontece com o outro. Então, temas complicados e polêmicos como esses tragédias da nossa sociedade, eles acabam sendo um prato cheio para o humor também, para a comédia. Ao longo do stand-up, né, ao longo das piadas ali, ele traz alguns questionamentos que, na minha percepção, são muito relevantes e muito interessantes, né? Por exemplo, é possível que uma pessoa que pertença a uma minoria seja má, digamos assim, né? O exemplo que ele traz, ele pergunta se é possível para um indivíduo homossexual, gay, ser racista, né? Então ele faz esse questionamento. Tá, peraí, mas se tu pertence a esse grupo, a essa minoria, que, bom, sofreu as suas injustiças sociais, né? Mas isso garante que tu seja uma pessoa boa só porque tu faz parte desse grupo? E esse é um questionamento que eu acho muito válido, porque a gente tá aí, né, fazendo essa análise, essa comparação entre o indivíduo e o grupo. A gente vai ter grupos que são reconhecidos por características boas, e indivíduos que vão ser reconhecidos por características boas, né? E assim como vão ter grupos reconhecidos por características más e indesejáveis, e indivíduos reconhecidos por características más e indesejáveis.
mas não necessariamente porque eu pertenço a um grupo eu tenho todas aquelas características, né? Aquele velho exemplo, né? Vai ter em toda profissão vai ter um profissional ruim, então, né? Existe policial bom e existe policial mau, existe o bom médico e o mau médico. Então a gente não pode confundir essas características de um grupo, de uma ideologia, né? E confundir elas, mesclar elas a ponto de não conseguir diferenciar o indivíduo que pertence a esse grupo e que se identifica com essas ideologias. Porque todo indivíduo é falho, todo indivíduo vai ter os seus defeitos, né? Ninguém está acima né, da falha humana. Então a gente tem que conseguir fazer essa diferença. Né, esse é um dos questionamentos que o David Chappelle traz no stand-up dele e que eu acho muito válido. Outro questionamento muito bom e que até foi citado na reportagem, né, a colunista da Zero Hora citou ali, que ele fala, né, que tu tem todo um contexto a história, mas basicamente ele fala que tu pode atirar e matar um negro, né, e isso tem repercussões menores do que ofender alguém da comunidade LGBTQIA+. E é bem pesado, né? É bem pesado essa afirmação, essa piada. Mas ela traz essa pergunta, né? Quem são os intocáveis na nossa sociedade hoje em dia? A gente sabe que no passado, né, os ricos, os brancos, os homens eram muitas vezes intocáveis, seja pela lei, pelos costumes, pela moral, né? Eram pessoas que estavam acima das outras. Mas e agora, com o tempo, com o passar do tempo, será que mudou? Será que mudaram esses intocáveis? Será que ainda são os mesmos? Né? Esse questionamento tá aí por trás dessa camada superficial da piada. E até, né, tem significante e... Não é significante. Como é que é? Eu não vou me lembrar, mas agora, né, tem o institucionalizado e o institucionalizante, alguma coisa assim. É um conceito de psicologia social. Eu não vou me lembrar exatamente aqui, mas eu andei discutindo ele há um tempo atrás com uma colega. E justamente, né, são conceitos que falam sobre isso, sobre o que é a norma hoje na sociedade e o que está tentando vir para derrubar essa norma e se tornar uma nova norma, se tornar um novo instituído, né, uma nova regra social, uma nova norma, um novo conjunto, uma nova crença, né, dessa população. Então, querendo ou não, esse debate, né, essa piada, ela tá numa camada superficial desse debate. E a minha defesa é que a piada, ela pode ser a porta de entrada para um debate mais sério. E isso é interessante, isso é o que eu gosto e que eu acho legal e interessante de comediantes como David Chappelle. E aproveitando esse debate, no final, né, ele conta uma história e ele propõe esse questionamento, agora não num contexto assim, de humor, mas ele propõe esse questionamento, tá, que grupo que a gente pertence, né? Que grupo que eu pertenço? Eu sou homem, eu pertenço ao grupo dos homens, sou branco, pertenço ao grupo dos brancos, né? Eu pertenço ao grupo da minha raça, da minha etnia, da minha cor. Ou será que eu posso pertencer ao grupo das minhas crenças? Será que eu posso pertencer a um grupo que tem ideais similares, mas não necessariamente tem etnia, raça, né? Sexualidade similar? Que grupos são esses? Como é que funcionam as relações entre esses grupos? Que grupo odeia quem? A gente vai ter essas relações, todas vão estar presentes e são temas pelos quais ele passa ao longo do stand-up no contexto de humor, de crítica, né? Mas no final ele faz um fechamento, conta uma história bem interessante, bem triste, né, para falar a verdade, mas com esse tom um pouco mais sério e encerra o stand-up dele. Então, assim, minha opinião, né? Bom, foi a minha opinião até agora, mas
trazendo um pouco mais a minha opinião, porque que eu acho interessante esse tipo de humor, esse tipo de comédia. Eu até escrevi uma frasezinha aqui que ficou bem bonita, né? É o balanço que nos faz encontrar o equilíbrio. Por quê? Porque o David Chappelle faz justamente isso ao longo do stand-up dele. Como eu falei, ele fica pulando entre o socialmente aceitável e o inaceitável, o aceitável e o inaceitável. Esses assuntos que estão no limiar, né, dessa discussão. E aí, com esse exercício, essa zona que antes era cinzenta, era nublado, era meio difusa essa diferença entre o que é aceitável e o que não é, começa a ficar mais clara. Né? Na minha opinião, é através desse exercício de questionar, de pular de um lado para o outro, o que pode e o que não pode, que a gente começa a entender e a delimitar melhor essas diferenças. E aí a gente começa a trabalhar na lógica de funcionamento da nossa sociedade, das nossas relações, nas nossas crenças e nos nossos preconceitos. Por isso, eu achei muito legal, muito bom o stand-up do David Chappelle. Traz esses questionamentos, traz para o debate através do humor, que eu acho que é uma boa porta de entrada para temas bem complexos. Então, assim, para mim foi legal. Bom, olha e me diz o que tu pensa. Se quiser colocar aqui nos comentários, é bem-vindo. A segunda notícia que a gente vai discutir hoje é, assim, ó, muito estranha. Ela tem várias informações, eu anotei aqui até numa folha maior, né? Então, assim, deixa eu pegar aqui, eu vou ler, né? É sobre o furto de alimentos vencidos que aconteceu em Uruguaiana. Quais foram os alimentos furtados, tá? Eu vou ler aqui para que eu preciso para me lembrar. 50 fatias de queijo, fatias, 50 fatias de queijo, não são quilos, não são peças, são fatias. 14 unidades de calabresa. Quais são essas unidades de calabresa? Eu não sei exatamente, mas 14 unidades de calabresa, não foram 14 quilos, né? Unidades. 9 unidades de presunto. Bom, não falou fatias, não sei quanto que é uma unidade de presunto, né? Mas também não é quilos. E 5 unidades de bacon, né? 5 unidades de bacon. Esses alimentos, somando o preço deles, o valor deles, dá menos de 50 reais. E todos eles estavam vencidos e seriam descartados pelo supermercado de Uruguaiana. E aí 2 homens roubaram esses alimentos, né? Foram lá, entraram na zona de descarte ali do supermercado, pegaram e foram presos em flagrante, né? E aí, o que aconteceu? Eles foram liberados inicialmente pela lei, né? O caso passou por 2 juízes, mas eles foram inicialmente absolvidos, só que aí um procurador pegou e reativou o caso, foi, né, contestou ali a decisão do juiz. Esse caso, só que aí que tá a parte engraçada, né, engraçada e triste ao mesmo tempo desse caso, porque afinal de contas, né, a comédia é a tragédia que acontece com o outro. Mas a parte engraçada desse caso e que não tá na manchete é que ele é de 2019. A gente tá quase em 2022. E esse caso é de 2019. E agora que ele foi resolvido. E ainda vem esse cara e questiona ali a decisão do juiz, né? Então, sinceramente, não tinham outros casos mais importantes, não tiveram outros casos mais importantes de 2019 para cá. Isso passou por 2 juízes, né? Esse procurador... Vamos pensar a verba, né? Vamos pensar a remuneração hora de todos os funcionários públicos envolvidos nesse caso para decidir se aqueles 2 caras que roubaram menos de 50 reais em produto, em alimento vencido que ia ser descartado e jogado fora, se eles são culpados ou não. Precisa disso? Faz sentido todo esse processo para esse caso? Não, não faz sentido.
né? Então, assim, ó, a gente fica sem palavras quando lê uma notícia dessas, né? Esse é o exemplo perfeito, né, da lei versus o bom senso, onde a lei e o bom senso não conseguem se comunicar. A gente tem claro, mas Léo, foi um furto, foi um roubo. Foi, ok, foi, mas, de novo, o princípio que foi alegado para a defesa dos dois culpados ali foi o princípio da irrelevância, que ele traz justamente isso. Olha, as consequências desse crime, elas são irrelevantes, elas são mínimas. Esse alimento ia ser jogado fora, né? Eles não estão usando aquilo ali, eles não estão vendendo alimento vencido como, bom, né, no passado tiveram histórias de se adulterar vencimento de comida para vender. Não, eles estavam pegando ali para consumir, eles não iam vender e lucrar ou dar um golpe em alguém, causar um prejuízo em alguém com esses alimentos, causar algum mal a outra pessoa. Não, então assim, lei versus bom senso. Né? Às vezes as pessoas me perguntam, Léo, mas é certo fazer isso, é certo fazer aquilo? Olha, depende, o que tu vai considerar certo? É certo passar no sinal vermelho? Não, não é. É certo passar no sinal vermelho na meia-noite numa rua completamente vazia? Bom, não, não é. Segundo a lei, não é. Não é. Não tem uma exceção. Né? Só que assim, a lei não é necessariamente o certo ou o errado. A lei é a lei. E o certo e o errado, o código moral, é outra coisa. A lei ela tenta organizar esse código e essa moralidade para melhorar, né, a convivência dos indivíduos numa sociedade, mas não é necessariamente a mesma coisa. E aqui a gente tem um exemplo bem claro onde essa lei entra em conflito com o senso comum. E aí a gente vai ter pessoas como esse procurador, acho que era procurador, que assim, né, botam a prática em cima como mais importante que o objetivo, que a ideia por trás dessa prática. Né? Então, assim, olha, por favor, né, esse tipo de notícia a gente não deveria mais ler no jornal hoje em dia. Convenhamos. E por fim, o último caso que a gente vai conversar e discutir aqui no Psiconews é sobre o do jogador, né, do Maurício Souza, que fez uma publicação homofóbica no Instagram. O que ele fez? Ele pegou uma foto, né, um quadrinho onde o super-homem, na verdade não é nem o super-homem, né, é o filho do super-homem, que vai ser, eles falaram pela história ali, que ele vai se descobrir bissexual. Né? E aí ele fez um comentário completamente infeliz, né, ali na rede social dele, o que gerou várias controvérsias. Né? Segundo a reportagem, ele já tinha outros comentários, outros posts problemáticos. Só que a questão que eu quero trazer aqui não é nem desse personagem bissexual e não é nem desse o que ele falou exatamente. Porque aqui a gente tá, né? A gente já falou um pouco sobre isso, sobre quando a gente falou ali da notícia do David Chappelle, né? Esse questionamento, o que é socialmente aceitável e o que não é. Que tipo de opinião eu posso expressar assim para a sociedade sem ter medo de ser punido, né? E que tipo de opinião eu acabo guardando para mim. Olha a diferença aqui, né? A gente está falando da expressão, ter a opinião ou não ter, isso a gente não tem nenhum poder contra, porque está dentro da cabeça da pessoa. Isso aí só ela tem condições de mudar a própria opinião e de formar a própria opinião. A gente pode, no máximo, oferecer informações, mas quem vai tomar a decisão final do que acha certo e errado é o indivíduo. Então, assim, não vamos entrar nesse tema porque, né, sinceramente, a gente já comentou, já passou ali por cima na notícia do David Chappelle e não tem muito mais o que dizer agora nesse momento. Mas o que eu quero trazer de relevante aqui, né, dessa notícia são duas coisas. A primeira delas,
por que que a opinião de um jogador de vôlei sobre sexualidade é tão importante pra gente. Ele é um especialista no assunto, ele tem algum conhecimento técnico, teórico sobre a causa, nem homossexual, nem membro da comunidade LGBTQIA+, ele é. Né? Por que que a gente se importa tanto com a opinião dele? Por que que eu tô, né, dando ouvido para um cara que não... Bom, claramente tem informações limitadas sobre o assunto e tá aí expressando elas. Cara, tu é jogador de vôlei, tá? Teu trabalho é, bom, fazer a bola quicar no lado de lá da quadra e não no lado de cá. Então, assim, olha, o que tu pensa de super-herói bissexual ou não, não me interessa. Se eu tiver interesse sobre o assunto, se eu quiser pegar mais informações para elaborar o meu pensamento, a minha opinião sobre o assunto, pode ter certeza que tu não vai ser uma das pessoas que eu vou ir consultar. E eu faço essa pergunta, por que que a gente está dando tanta moral, tanta atenção para um cara que, bom, claramente não tem muito conhecimento sobre o assunto, talvez, provavelmente fosse se beneficiar de um debate sobre, né? Mas assim, tá, tu acha isso? E daí? E o queco, né? E o que é que eu tenho a ver com isso? Mas esse foi o primeiro ponto e ele tá ligado ao segundo aqui, que é o linchamento virtual, digamos assim, que o jogador de vôlei sofreu, tá? Então, na minha opinião aqui, olha, os dois lados estão errados, os dois lados fizeram merda, tanto ele quanto quem resolveu linchar o cara nas redes sociais, né? O que que aconteceu? O time, né? O time que aí, por questões funcionais e práticas, né? Bom, o cara é competente ali no trabalho dele, que é jogar vôlei, né? Se ok, ele fez um comentário infeliz, mas a gente precisa dele para ganhar o campeonato. Então, tudo bem, tá? A gente perdoa, pede desculpas aí, tá valendo, vamos bola pra frente, né? E segue. Vamos lá, a gente tem um jogo para se preocupar. Eu me preocupo com a tua função, né, que é jogar vôlei, e não com a tua opinião sobre sexualidade. O que, sinceramente, para mim é uma opinião muito mais, uma perspectiva muito mais saudável do assunto, né, do tema da situação. Mas vamos lá. Só que o que aconteceu? As marcas, os patrocinadores começaram a pressionar o time. E aí o time resolveu, bom, isso tá pegando muito mal pra gente. Olha, vai embora, vaza. Eu não sei, eu não acompanho o vôlei, eu não sei se o cara é um bom jogador, assim. Mas o time falou assim, olha, vaza, não tá dando, não vai rolar, né? Tá pegando muito mal pra nós, então tá nos afetando aí, a tua imagem tá afetando a nossa imagem, vaza. Inclusive, o técnico da seleção brasileira de vôlei já disse assim, ah, não, fechou as portas para ele aqui na seleção e tal. Né? Olha, aí a gente começa a ter um problema, tá? Por que eu vou dizer que foi... Eu não vou dizer errado, tá? Eu não vou dizer certo e errado, porque quem sou eu para dizer o que é certo ou errado. Mas eu vou dizer improdutivo, tá? Foi improdutivo esse linchamento virtual que aconteceu. Por quê? Né? Basicamente o que aconteceu? Ele foi lá, ele fez um pedido de desculpas, se retratou lá, né? Publicou no Twitter, eu acho que era. Inclusive a reportagem ressalta, ele publicou no Twitter, mas ele já tinha menos de 50 seguidores quando ele publicou. E daí, uma desculpa, o teu comentário, o teu post, ele vale mais, ele é mais relevante porque tu tem mais seguidores? É essa a métrica que a gente tá usando? Sério? Pô, sei lá, né? Mas, enfim. E aí ele publicou lá no Twitter um pedido de desculpa, se retratando, só que ele não pareceu estar arrependido. Claro, porque ele não estava arrependido, ele foi claramente obrigado a fazer um pedido de desculpas por uma coisa que ele não estava arrependido. Não sei vocês, mas quem já passou por aquela situação de brigou com o amiguinho, brigou com a irmã, e aí chega
com o irmão, a irmã, né? No meu caso é uma irmã, mas brigou com a irmã e aí chega a mãe, não, agora vocês vão se abraçar e pedir desculpa, né? Tá, tu vai lá e abraça e pede desculpa, mas com aquela cara, né, de bunda que tu não tá arrependido, tu não tá pedindo desculpa só da boca pra fora. Foi basicamente isso que ele fez, né? Por quê? Porque ele foi obrigado a pedir desculpas. E aí a gente vai lá, mas ele não se mostrou arrependido. Tá, peraí, mas o que ele precisava fazer para se mostrar arrependido? Ele tinha que fazer o quê? Doar dinheiro para alguma entidade? Ele tinha que, sei lá, atravessar a quadra de joelho? Né? Por que o arrependimento dele, o arrependimento, e não vou nem falar na questão, vou dizer aqui arrependimento, mas não vou falar na humilhação pública que ele passou, teria que passar, por que essa humilhação pública influencia ou não se eu vou perdoar ele ou não. Pô, é sério isso? Quer dizer que assim, bom, eu posso, né, nessa lógica, eu posso fazer a atrocidade que eu quiser e se eu conseguir depois ter uma atitude que expresse arrependimento suficiente para mostrar que para ser perdoado, né? Não, pera, né? Tá assim, ó. Então, ninguém ganha com essa situação, tá? Querendo ou não, é até parecido com a situação do alimento vencido, né? Aqui a gente tem uma situação onde, olha, todo mundo sai perdendo nessa história, né? Então assim, ó, ele saiu perdendo, fez um comentário infeliz, foi punido, perdeu a oportunidade de carreira, tá? Né? Não foi por questão de competência, foi por uma questão nada a ver com vôlei, mas perdeu a oportunidade profissional, né? O pessoal fez o seu linchamento virtual, mas o cara obviamente não se arrependeu. O debate que poderia ter acontecido, né? Uma conversa um pouco mais elaborada para de repente mostrar as falhas na lógica de pensamento, né? Mostrar esse preconceito que o jogador demonstrou ali, questionar esse preconceito que o jogador demonstrou nas redes sociais, isso também não aconteceu. O que aconteceu foi que todo mundo foi lá, obrigou ele a pedir desculpas, obrigou ele a parecer arrependido, não importa se é arrependimento verdadeiro ou da boca para fora. Ele foi lá, fez e depois não ficou satisfeito porque, ele não pareceu arrependido. Pô, peraí, né? A gente não tá mais lidando com criança aqui para obrigar a se abraçar. Se obrigasse a se abraçar, eu até entenderia. Porque, né, tem toda a questão do contato físico que libera ocitocina, que é o hormônio do vínculo e tal. Até tem uma questão comportamental aí por trás dessa lição, né, mais antiga de fazer as pessoas se abraçarem para pedir desculpas uma para outra. Mas nesse caso, nada disso aconteceu. Então, olha, todo mundo saiu perdendo. Uma questão aqui que vergonhosa, na minha opinião, para ambos os lados, né? Mas essas foram as notícias da semana, né? As notícias que a gente trouxe aqui para debate. Então, assim, ficam esses questionamentos, né? Do David Chappelle, o que pode e o que não pode ser dito socialmente. Se tu ficou interessado, olha o stand-up, né? Dá a tua própria opinião. Se quiser expressar ela aqui nos comentários, pode falar, né? A questão dos alimentos vencidos, que, né? Lei versus bom senso, aí não tem muito o que dizer, né? E essa questão do jogador de vôlei, e que eu ainda não entendi por que a opinião dele é tão importante nesse assunto. Mas essas foram as notícias da semana. A gente se vê no próximo sábado aqui no Psiconews.